Nós hoje vamos conversar um pouco sobre a nossa união com Cristo. É um tema relevante para as nossas vidas. Viver como zero num mundo em que a ambição é ser como 10 constitui-se no milagre sem explicação. Ou seja, viver sem expectativa de ser o melhor, o maior neste mundo é um milagre fora de série. O pecado tem como proposta tornar-nos cada vez maiores e cada um de nós quer ser como Deus. Em Gênesis 3, de 1 a 5, nós temos um diálogo ali entre a mulher e a serpente. No versículo 1 de Gênesis 3, a serpente, que era mais inteligente que qualquer outro animal que Deus havia criado, ela disse à mulher: será que eu entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Deus não havia dito isto. E a mulher respondeu: claro que não. Nós temos a permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Preste atenção que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida e não havia nenhuma proibição. A árvore que tinha proibição era do conhecimento do bem e do mal. E também Deus não havia dito: não toques nessa árvore. Isso aí já faz parte da mente, da criação do homem. O ser humano costuma colocar coisas na Bíblia que não estão na Bíblia. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e vocês serão como Deus. Conhecerão tudo, tanto o bem como o mal. Aqui tem uma conversa muito instigante. A proposta é nos tornar como Deus. Somos uma raça que ambiciona ser como Deus, cada um se tornando presumivelmente onipotente, senhor da sua história. Logo, a gente viver sem qualquer expectativa de importância, sem levar-nos a sério a nós mesmos, é algo fora de série, é algo extraordinário, espantoso, é miraculoso, porque dentro de nós existe este veneno, isso que eu chamo de teomania. Nós teríamos aí uma anarquia caótica, exatamente na universalização dos absolutos. Se cada um de nós fosse absoluto, nós teríamos um grande problema. Você tem a mínima ideia do que seria esse planeta cheio de deuses soberanamente absolutos? A gente tem vivido aqui no nosso país esta presunção de absoluteidade democrática, onde cada um tem não só direitos, mas não tem deveres, só quer ter direitos.
É exatamente aqui que o individualismo teomânico pretende estabelecer na Terra aquilo que nós vamos chamar de o caos do absolutismo pessoal. Cada um querendo ser a medida de todas as coisas. E é isto absolutamente impossível vivermos neste mundo sem uma pitada, por menor que seja, de altivez, de arrogância, de soberba, de querer ser o protagonista da história. Eu não conheço nem mesmo um bebê que já tem alguma mobilidade que não se aproprie dos seus direitos de notoriedade, buscando algum grau de exaltação. Uma das primeiras palavras que o bebê aprende é meu. Ele quer ter o controle, ele quer ter a governança, ele quer estabelecer as prioridades. O próprio choro dele é a campainha de comando do seu propósito de dominação. É por isso que fica sem chance alguém se desestimar quanto à autoestima. É o padrão natural que demarca os nossos direitos, a autoestima. Alguém estava comentando que certa pessoa tinha uma baixa autoestima. Para mim, isso é apenas o uso estratégico de chamar a atenção de uma forma sutil. Não existe baixa estima de verdade. Existem pessoas rebaixadas que usam esse rebaixamento para chamar a atenção para a sua necessidade de reconhecimento. Não vi ainda um ser humano com baixa estima. O que vejo são soberbos que, rastejando, chamam a atenção através de migalhas, de coisinhas, usando esse expediente baixo para tentar buscar a sua identidade no meio daqueles que o rodeiam. Esta atitude é como a cobra, cobrando o direito. Rasteja, mas se camufla para dar o bote. É assim que eu entendo que a raça humana ela está envenenada por uma necessidade de grandeza. A única maneira de retirar o ser humano da passarela é matando. Calma. Não estou falando de assassinato, nem de guerra. A morte aqui é uma morte compartilhada com Cristo. É a morte do réu pecador na mesma cruz com Cristo. É a nossa união com Cristo para que nós sejamos soltos desta prisão de segurança máxima de querer ser o centro onde gravitam todas as realidades da nossa vida. Mas isso só é possível com a nossa união com Cristo. É algo semelhante ao batismo. O batismo é um mergulho, é um sepultamento. Uma vez que nossa união com Ele se assemelha à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Isso é o que o apóstolo Paulo procura nos dizer em Romanos 6,5. Isso só será possível por meio dessa nossa união, deste batismo, desta inclusão
dessa identificação nossa com Cristo, para que aquilo que aconteceu com Cristo na cruz aconteça conosco, em nossa subjetividade, e aquilo que aconteceu com Cristo na tumba vazia, ressuscitado, isso também se torne realidade para nós. Tudo isso é possível por causa da palavra substituição. Nós passamos por uma substituição da vida adâmica pela vida que nasce da sepultura, da tumba. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isto aí é pena de morte para todos. O objetivo da obra de Cristo é nos fazer participantes da sua pessoa, da sua identidade. Isso não pode ser apenas uma doutrina, um ponto de vista que eu aprendo no conhecimento. Não se trata de um conceito teológico ou de uma idealização psicológica. Isto tem que ser uma realidade espiritual. Há muitas pessoas que até pregam a mensagem da cruz, mas parece que não foram pregados na cruz. Não creem nisto. É um negócio mais no nível da mente. A gente fala bem, tem convicção da crucificação, mas parece que não é sincero. Falamos bem do assunto, embora vivamos como se nada disso fosse verdade. É muito comum a gente encontrar pessoas que têm uma doutrina bonita da comorte com Cristo, mas na prática, na vivência, no dia a dia, não há aquela realidade espiritual. Isso não se vê no espírito. Não há no espírito dessa pessoa algo esculpido de modo a vivenciar a realidade espiritual da morte de Cristo. A nossa identidade com Cristo, a nossa união com Cristo é fundamental. Eu não posso saber só em termos doutrinários. Eu preciso ter isto de modo existencial, de modo da minha vivência diária. A questão não é só ter a mensagem correta, é experimentar a cruz, a pregação do Evangelho de modo profundo. Não basta pregar o Evangelho na sua aparência, nós temos que vivê-lo. O que caracteriza a autenticidade da mensagem do Evangelho é o Espírito de Cristo agindo no nosso modo de viver, no modo de viver do que crê, agindo de modo eficaz, porque dizer as palavras, a gente pode dizer igual papagaio, mas não é isto. Uma vez alguém me disse, eu não creio naquele cara lá quando ele prega. Tudo que ele diz está totalmente certo, mas ele não vive o que prega. Eu convivo com ele, eu ando com ele. E aquilo que ele fala não corresponde. A gente precisa comer 1 quilo de sal com a pessoa, né, para poder saber se de fato ele prega o que crê ou simplesmente ele é um profissional da pregação. O apóstolo Paulo,
em 2 Coríntios 2, 17, ele nos diz: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Esse texto eu estou lendo numa versão um pouco diferente. Ele está dizendo: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus mercadoria, algo para negociar, vendendo um produto. Nós pregamos a palavra de Deus, e ele usa aqui a palavra com sinceridade, com autenticidade. A palavra sincero significa um vaso que não tem rachadura e nem cera. No mercado romano era muito comum vender um vaso de barro que tinha uma fissura, uma rachadura, e eles colocavam uma cera naquele lugar e pintavam aquele vaso. E quando iam vender, alguém batia no vaso e perguntava se era sincero, se não tinha cera, se não tinha rachadura. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. Porque nós estamos pregando na presença de Deus. Deus é que está nos observando, não as pessoas. Eu serei desonesto se eu falar apenas visando o meu ponto de vista e aquilo que está ligado ao meu sistema, e não olhando a realidade do ponto de vista de Deus. O cristianismo autêntico, ele não é sofisticado, ele é simples, ele trabalha com a verdade, não é papo furado, é fato apurado do modo de viver de cada um de nós. Ele transpira, o nosso modo de viver transpira a realidade da nossa fé, do que cremos. A reputação é o que os outros pensam que nós somos. Mas o caráter é o que Deus sabe que nós somos. Aquilo que nós somos no escuro, quando ninguém está nos vendo. Isso é que mostra o caráter. Porque é aquele ponto de vista daquilo que eu sou, não para impressionar os outros, mas porque eu estou vivendo na presença de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que vive de Deus, vive por Deus e vive para Deus. Ele tem uma origem em Cristo, ele tem uma caminhada por meio de Cristo, e ele vive para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 14:8, ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Entenda isto, querido, que não é para impressionar aos outros, é para viver de acordo com a verdade de Deus, no amor de Deus. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Nós não estamos procurando, e não devemos procurar,
impressionar as outras pessoas com o nosso modo de viver. Eu posso dizer que a minha petição é que eu quero viver para a glória do Senhor. E se Deus sabe quem eu sou, e mesmo assim Ele me buscou com o seu amor eterno, por que eu quero parecer o que eu não sou? Se Deus me conhece desde a eternidade e sabe das minhas imperfeições e Ele me quis para Ele, por que eu quero agora ser o que eu não sou? E sabendo que Cristo é quem vai me fazer o que Ele quer que eu seja. Nada pode ser mais absurdo do que uma pessoa que já foi amada incondicionalmente por Deus querer ser amada por seus méritos pessoais. Isto é algo extenuante, cansativo. Isso vai gerar muito desconforto. Se estamos unidos a Cristo, tudo o que Ele é, nós somos nele. Nós estamos unidos a Ele e tudo que é dele é nosso. E nós estamos experimentando uma vida de coparticipação na sua vida, na sua pessoa. Assim nós podemos dizer, como um puritano do século XVI, Thomas Brooks, quanto mais a alma estiver amoldada a Cristo, mais confiante estará de seu interesse nele e de mais vontade de andar e conviver com ele. Nossa vida cristã não é uma vida que nós construímos por nossa própria capacidade, mas é a vida que Cristo manifesta em nós. O nosso objetivo aqui não é que você mude de uma igreja para outra, mas é que você ganhe a realidade de sua identidade com Cristo. A alma amoldada a Cristo, identificada com Cristo, será uma alma confiante e ela estará ligada com a vida de Cristo de modo muito presente. E é isto que significa o Evangelho. Aquilo que Deus fez para me alcançar. E não aquilo que eu faço para tentar ser digno diante de Deus. A religião é esta ideia. Você faz para se tornar aceitável. No cristianismo, Cristo fez. E tudo que é de Cristo passa a ser meu. É a minha união, é o meu batismo nele, é a minha identificação juntamente com ele. Nós esperamos que você tenha uma realidade espiritual dependente de Cristo, não necessariamente de um sistema religioso, porque isto vai ser muito pesado e cansativo. E nós pedimos ao Senhor que traga revelação aos nossos corações para que dependamos inteiramente do que Cristo fez por nós. Eu espero encontrar com você num outro programa para tratarmos desta obra maravilhosa que Cristo Jesus fez em favor de todos aqueles que creem, de coração para coração.